Olá, boa noite. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez para compartilharmos conhecimentos e informações científicas relacionadas à estomaterapia. Nesses tempos em que temos a necessidade de ficarmos longe um dos outros e não podemos estar pertinho, mas é um prazer imenso estar com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção das queimaduras e vamos contar com a participação então de Fernanda Schmidt, que é enfermeira, estomaterapeuta, mestre e doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, professora do Instituto Federal em Minas Gerais, membro do grupo de pesquisa em estomaterapia da USP e também membro do Conselho Científico da SOBEST. Oh meu Deus, virou aqui, virou. Vamos ver aqui o que. Aqui vamos chamar para participar. Desculpem aqui. Olá, Fernanda! Olá, Ângela, boa noite. Boa noite a todos. Que bom ter você aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Eu que Conversar agradeço o convite, Ângela. com todo mundo que é apaixonado pela estomaterapia, pela enfermagem, né? E Sim, nesse momento em que estamos vivendo, né, temos que nos adaptar a uma série de questões e uma delas diz respeito, então, ao uso, né, do álcool como um meio para a gente prevenir, então, a infecção pelo Covid, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também demanda alguns cuidados relacionados ao álcool, né? exatamente. É, é extremamente importante que a gente converse um pouquinho sobre isso. Em relação, o que você nos diria, primeiro, né, em relação à importância da utilização do álcool na prevenção mesmo do Covid, né? Então, assim, quais Uhum, seriam as suas indicações mesmo e uhum. conversa um pouquinho do que a gente também pode fazer para evitar outros problemas, né? Bom, Ângela, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pela presidência da SOBEST para a gente fazer essa live hoje. Agradecer especialmente a você e a Sônia, né, que estão na presidência e na vice-presidência. E também, especialmente, a Adriane, né, pelo Departamento de Comunicação, que tem promovido diversas lives em tempos de Covid, de isolamento, maneiras nas quais a gente consegue se comunicar, né, e levar informação, conseguir manter, né, esse acesso e esse conhecimento nas ferramentas que a gente tem hoje em dia disponíveis, né? Então, eu queria parabenizar vocês e agradecer pelo convite para estar aqui com vocês agora. Imagina, né? Você faz parte desse time também, né? Sim. Bom, pessoal, eu nunca fiz uma live antes, é a primeira live da minha vida, então, assim, eu estou um pouquinho ansiosa. Como a Ângela disse no início, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a questão do álcool. Na verdade, essa temática, ela surgiu até foi numa discussão de uma reunião de diretoria, né, Ângela? A gente levantando alguns temas importantes diante da pandemia que a gente está vivendo atualmente. E vendo algumas chamadas de TV, de telejornais, na internet até, algo que me chamou bastante atenção foi a questão do aumento do número de pacientes queimados, né, chegando nos prontos-socorros, nas emergências de grandes hospitais. Então, vi algumas chamadas assim, e isso me deixou bastante preocupada, acredito que todo mundo, né? E a gente discutiu um pouquinho com relação a essa questão da prevenção desses acidentes pelo uso do álcool.
Então, a gente sabe que uma das principais recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, para a prevenção da transmissão do novo coronavírus é o uso do álcool, principalmente o álcool a 70%, seja na forma líquida, seja na forma em gel. Então, essa foi uma das recomendações importantes. Tanto é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que havia proibido há alguns anos atrás, se não me engano, meados de 2002, o uso do álcool líquido no contexto domiciliar, né? Ela, no final de março, liberou esse uso por conta do que estamos vivendo atualmente com a pandemia do novo coronavírus. Então, a gente sabe que o álcool, nessa concentração, ele é eficaz, né, para matar o coronavírus. A gente sabe que o álcool, no geral, ele é uma substância desinfetante, uma substância antisséptica. A gente sabe que existem diferenças, né, assim, só para conceituar um pouquinho. A desinfecção é quando a gente faz a destruição de micro-organismos em superfícies inertes, bancadas, né, qualquer objeto que seja inanimado. E a antisepsia é quando a gente utiliza um produto que faz também a destruição desses micro-organismos, só que na pele humana e nas mucosas, né? Tanto que a gente utiliza muito, né, os antissépticos no contexto da assistência em saúde, em hospitais, para realização de procedimentos invasivos, higienização das mãos, enfim. Então, por conta disso, né, por conta da pandemia, o uso do álcool tem sido bastante disseminado nos últimos dias aí na mídia. E a gente sabe que o álcool ele é uma substância que tem várias apresentações. Ele é utilizado não só como desinfetante, mas também como solvente, como combustível, né? Tem o álcool etílico, o álcool isopropílico, o álcool metílico. Então, são diversas apresentações com diversas indicações de uso. Principalmente a apresentação do álcool etílico e o álcool isopropílico, eles são bastante utilizados no contexto da saúde, principalmente com relação a neutralização de bactérias e de vírus. O isopropílico, mais especificamente para bactérias, e o álcool etílico para vírus, né? Vírus, principalmente os vírus que são envelopados, como é o caso do coronavírus. Por isso ele foi bastante indicado, né? E a gente sabe que existem concentrações adequadas para que isso aconteça, né? Então, assim, para ter para atingir uma rapidez microbicida, ele precisa ter uma concentração adequada. Então, ele tem diluições em água, né? Isso é feito de forma industrializada. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das receitinhas caseiras aí, domésticas de álcool, né? Os riscos disso. Então, principalmente o etílico, a recomendação é que seu uso seja na concentração de 70%, e o isopropílico, quando é para outras indicações que não o coronavírus, uma concentração entre 60% e 95%. Então, essas são, assim, as principais conceitualizações aí, contextualizações com relação ao uso do álcool dentro da questão da desinfecção e da antisepsia, tá certo? Exatamente. E o álcool, então, a 70, né, que é o recomendado, né, ele é bastante inflamável, né, Fernanda? Sim. Isso. Então, agora você chegou no ponto importante aqui da nossa live, né? Então, existem algumas características, né, do uso do álcool, seja em gel, seja o álcool líquido, que limitam muito o seu uso, né? Uma coisa importante é a questão de ser volátil. Então, assim, ele é uma substância que tem uma rápida evaporação na temperatura ambiente, né? Principalmente o álcool na forma líquida. Outra coisa importante, quando a gente utiliza ele para antisepsia da pele, ele provoca um ressecamento, né? Se a gente utiliza isso com uma frequência grande. Foi até tema de uma live anterior da Sobeste, com relação ao cuidado com as mãos, né, dos profissionais de saúde que têm utilizado bastante o álcool em gel para fazer a antisepsia das mãos, né? Então, isso também é uma questão importante. Outra questão que a gente precisa se atentar é com relação à presença de altas concentrações de matéria orgânica na pele ou em mucosas que inviabilizam a ação microbicida do álcool. Então, isso é um conceito que, assim, na enfermagem, né, assim, em todas as profissões da área da saúde, quando a gente tem as disciplinas básicas de higienização, enfim, a gente vê bastante isso, que o álcool em gel, em algumas situações, ele não substitui a higienização das mãos, né? Então, a gente sabe que o importante é sempre a higienização com água e sabão. Só que no dia a dia, ali dentro do hospital, né, no serviço de saúde, se a mão não está com uma quantidade grande de matéria orgânica,
a gente pode utilizar o álcool em gel para fazer essa antisepsia com uma eficácia excelente. Agora, o que não pode, por exemplo, calcei a luva de procedimento, retirei a luva de procedimento, está com talco ainda, né? Bastante talco. Vou lá e vou me ensopando de álcool em gel. Então, a gente sabe que essa ação não vai ser adequada. Então, o que a gente sempre diz que o mais importante é sempre a higienização com água e com sabão. Se a mão não tem matéria orgânica, assim, visível, né, que a gente não precise utilizar água e sabão naquele momento, esteja inviável a higienização com água e sabão, a gente pode substituir essa higienização pelo uso do álcool em gel. Então, isso também é uma limitação do uso do álcool. E, por último, eu deixo para comentar a questão de ser um produto altamente inflamável, né? Os riscos que a gente tem com o uso do álcool. Haja vista a regulamentação da Anvisa anterior, volto a dizer, de proibição, principalmente do álcool na forma líquida, 70%, para uso domiciliar, comercialização em geral, que não seja no contexto de assistência em saúde, né? Por conta dos riscos e da grande quantidade de vítimas de queimaduras que aconteciam por conta de uso de álcool líquido, principalmente nos domicílios. Então, essa questão de ser um produto muito inflamável é um risco muito grande e algo que a gente tem que se atentar muito agora nesse contexto de pandemia, por conta da liberação do uso desse álcool nos domicílios. Tá certo? Então, isso é muito importante, né, Ângela? Da gente... E hoje a gente encontra no supermercado, né? O álcool 70. E pensando nisso e na ocorrência desses eventos de queimadura, né, que estão ocorrendo, precisamos também pensar em algumas ações preventivas dentro de casa também, né? Pensando que nós temos idosos dentro de casa, crianças, muitas vezes agora a gente está vivendo uma situação de muita gente está realmente sem nenhum auxiliar dentro de casa, a mãe sozinha, com criança, enfim, de repente aquele álcool fica ali na cozinha, às vezes próximo ao fogão. Enfim, são situações que podem estar acontecendo, né? Quais seriam as recomendações que a gente teria que estar dando ênfase, né, para a gente evitar isso? Claro que são acidentes, mas que podem ser evitados se a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Porque, se você reparar, às vezes até a gente, né, passou o álcool na mão, daqui a pouco vai lá já para o fogão, né? É uma coisa assim tão automática, porque essa coisa tá na cabeça. Aí tem que passar o álcool, tem que passar o álcool, né? Então, o que você recomendaria, Fernanda, nessas questões dentro de casa, onde guardar o álcool, como deixar longe das crianças, de uma forma que seja fácil, né, para a gente ter esse acesso ao produto também? Bom, Ângela, com relação a essas recomendações, a gente, assim, são recomendações simples, que às vezes a gente pode até pensar, nossa, mas isso é muito básico, só que são coisas que, se a gente não se atenta no contexto domiciliar, isso pode causar um acidente muito grave, né? Que é uma queimadura que às vezes pode ser uma queimadura muito extensa, muito grave, e levar a pessoa até, não só a hospitalização, mas até ao óbito, né? Então, algumas dicas, assim, práticas, simples. Primeira delas, sempre armazenar esse álcool num local seguro, que esteja fora do alcance de crianças, de animais domésticos, de idosos, né? A gente sabe que existem muitos idosos também em casa, todos estão agora em isolamento. Então, alguns idosos que às vezes, porventura, tenham alguma alteração sensorial, alguma alteração até neurológica, enfim. Então, sempre deixar esse produto armazenado em locais mais altos, em locais seguros, de preferência longe da cozinha ou de locais da casa onde a gente tenha fontes de calor, principalmente os fogões, os fornos, né? Então, sempre armazenar esse álcool, esse produto, num local seguro, num local fora do alcance desse público. Essa é uma orientação importante. Sempre que utilizar álcool em gel para higienização das mãos, para antisepsia das mãos, evitar de associar o uso do álcool com os ambientes que a gente tenha fontes de calor, principalmente a cozinha. Então, às vezes, vou lá, passo o álcool em gel nas mãos e imediatamente vou cozinhar, vou acender a chama no fogão.
Então, a gente sabe que o álcool em gel, ele também é inflamável. Apesar de se dissipar menos que o álcool líquido, ele é um produto muito inflamável. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Dá preferência, como eu disse no início, né, que a gente precisa higienizar as mãos com água e sabão, que é assim, são produtos básicos que a gente tem em casa, a gente tem ao nosso alcance de maneira fácil, né? Então, não associar o uso de álcool com cozinha, evitar essa associação. Então, utilize água e sabão, principalmente no contexto da cozinha, né? Ah, mas não teve como, precisei utilizar o álcool em gel e depois eu vou cozinhar. Então, espera esse álcool secar completamente, espera pelo menos uns 15 a 20 minutos antes de chegar perto de uma fonte de calor, como o fogão. Porque senão você pode ter uma queimadura por combustão desse álcool, tá certo? Então, essa também é uma orientação bem importante. Muito cuidado, pessoal, com produtos ilegais e falsificados. Então, a gente sabe que com a falta de álcool aí no mercado, principalmente quando, né, iniciou as orientações para o isolamento, para o uso do álcool, as pessoas ficaram desesperadas atrás desses produtos nos supermercados, nas farmácias. Gerou uma falta desses produtos, as pessoas ficaram muito, assim, preocupadas mesmo, né? E aí muitas receitinhas, assim, começaram a aparecer. De utilizar o álcool líquido, misturar com gelatina, com gel de barbear, com diversos outros produtos. E a gente sabe que isso não é seguro. Falsificação, ilegalização de produtos, isso é um crime, né? Não só para quem fabrica, mas também para quem comercializa. Então, isso não pode acontecer. Vamos fugir dessas falsificações, dessas receitinhas caseiras. Isso é muito perigoso, além de poder provocar, na maioria das vezes, um efeito oposto, Ângela. Sim. A gente não sabe como essa receitinha, né? Ao invés de álcool ali misturado com gel de barbear, enfim, ao invés disso proporcionar um efeito antisséptico na pele, ele pode ser até um meio de cultura para micro-organismos. E Né? até causar uma dermatite, uma irritação, né? Então, Exatamente. tudo isso a gente precisa ficar atento, né? Exatamente. Então, essa questão é muito importante. Sempre que for adquirir o álcool, adquira de fontes confiáveis, em farmácias, em supermercados. Sempre chequem na embalagem o registro da Anvisa. Então, são dicas importantes. Evitem adquirir isso no mercado informal, né? Então, acho que é uma dica bastante importante. Outra coisa também interessante é que o uso do álcool tem sido bastante disseminado, mas ele não é insubstituível. Não é mesmo, Ângela? Verdade. Então, né? Então, eu não tenho álcool, não consegui o álcool, ou decidi que não quero álcool na minha casa, tenho crianças, tenho medo dos riscos, das queimaduras, principalmente. A gente sabe que hoje em dia, são dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, a gente tem uma incidência aí de aproximadamente 1 milhão de casos de queimaduras nos serviços de saúde no Brasil. Desses, Ângela, aproximadamente 300 mil são crianças. A gente sabe que isso é muito incidente em crianças, principalmente relacionado ao uso de álcool e também com relação à cozinha, panelas. A gente pode comentar isso também um pouquinho depois, mais para frente. Mas o que eu queria dizer é que, com relação à antisepsia das mãos, nada substitui a água e o sabão. Então, não tem necessidade de ter álcool em gel na minha casa se eu tenho água e se eu tenho sabão em casa. Ponto. Ah, Fernanda, e a desinfecção de pisos, né? A gente está muito preocupado com sair, às vezes, na rua, chegar em casa, retirar os sapatos, seguir todas as recomendações que têm sido propagadas, né? E como é que a gente vai fazer, então, a desinfecção de mesas, superfícies inertes, pisos, maçanetas das portas? Então, a gente sabe que o Ministério da Saúde, a OMS, a Sociedade Brasileira de Química tem divulgado bastante a questão do uso da água sanitária. Como o nosso próprio ministro da Saúde. Oi, Ângela? Barata e fácil de encontrar, né? Barata e fácil de encontrar, né? Como o próprio ministro da Saúde disse, né? A popular que boa, né? Ele até usou o nome para as pessoas conseguirem entender o que é, né? Então, é uma solução simples de ser feita para a gente fazer a desinfecção de superfícies, a desinfecção de maçanetas, de portas, de pisos, da sola do sapato, inclusive, a gente pode utilizar essa solução. E como que a gente faz isso? A gente precisa adquirir
a solução de água sanitária que a gente consegue no supermercado normal. Sempre chequem se a concentração dela está entre 2 e 2,5%, que é a concentração adequada para fazer essa solução. E aí, como é que isso é feito? A gente pega 50 ml dessa água sanitária, que é a comercializada, e a gente dilui isso em 1 litro de água comum, de água potável. A gente tem uma solução adequada que pode fazer desinfecção e é eficaz contra o novo coronavírus. Aí a Sociedade Brasileira de Química recomenda com relação a diferentes concentrações dessa diluição. Para a gente fazer, por exemplo, desinfecção de pisos, áreas abertas, solas de sapato, eles recomendam uma concentração mais forte, que é de 50 ml, um copinho de café descartável, em 1 litro de água. E para a gente fazer desinfecção de mesas, maçanetas, de chaves, de embalagens que chegam do supermercado, que é muito importante, né? Uhum. Tudo que vem de fora do supermercado, a gente precisa fazer a desinfecção também. Então, para esses produtos, a gente pode utilizar uma solução menos concentrada com metade dessa quantidade de água sanitária. Então, 25 ml aproximadamente da água sanitária, que tem de 2 a 2,5% de concentração, em 1 litro de água comum. Faz a diluição normal, você pode colocar num frasco, numa garrafa PET, deixar bastante identificado que é água sanitária diluída, deixar no local também fora do alcance de crianças, né, de animais, e também deixar fora do alcance de luz, né, do sol e da luz, porque também ela tem uma sensibilidade com relação a isso. E aí você pode passar com pano úmido, borrifar, enfim, como preferir. Então, veja que a gente tem alternativas, né, ao uso do álcool, que não precisa ser exatamente ter o álcool etílico 70% em casa, né, um risco grande, principalmente se a gente tem muitas crianças em casa. Então, acho que são dicas, assim, Ângela, que são simples, que a gente tem visto veiculadas na mídia, né, e que a gente pode utilizar nas nossas casas, orientar nossos familiares, nossos amigos, para que acidentes graves, como as queimaduras, sejam prevenidos. A gente sabe que é uma previsão aí do Ministério da Saúde que o sistema de saúde do Brasil vai entrar em dificuldade, talvez até em colapso nos próximos dias, semanas, enfim, por conta da propagação da pandemia aqui no nosso país. Então, o que a gente tem que evitar é de superlotar esses serviços de saúde por outras causas, não é verdade? E uma queimadura grave é também um problemão, né? Sim. Então, o que a gente pode também recomendar caso aconteça uma queimadura, né? Eu acho que a gente está falando da prevenção, mas infelizmente pode acontecer. E aí, o que a gente pode estar orientando para os nossos colegas e para as pessoas que estão assistindo a live, né? Teve uma queimadura, o que eu faço naquele momento? Qual é a melhor recomendação? Tá certo. Boa pergunta, Ângela. Antes, eu só posso responder uma perguntinha de uma que eu acabei de ver aqui. Eu não estou acompanhando muito as perguntas das pessoas. Responda, tá? Esse do tempo específico? Isso. Então, o que os químicos recomendam é que imediatamente após o uso da solução, ela pode ser imediatamente após a constituição da solução, a diluição ali da água sanitária na água, ela já pode ser utilizada. Não precisa aguardar nenhum tempo após isso, não. Imediatamente ela já pode ser utilizada. Seguindo aqueles cuidados, né, de evitar a exposição à luz, deixar no ambiente fresco, fora de calor, né, longe de calor, ela pode ser armazenada e ser utilizada posteriormente também, tá certo? Agora, então, vamos voltar à observação importante da Ângela, né? Então, aconteceu uma queimadura, então, seja por uso do álcool em gel, seja por uso do álcool líquido. Aqui a gente está pensando, pessoal, então, a questão dessa queimadura pela combustão, né? A gente não vai se ater a queimaduras químicas, né, elétricas, que são outros tipos de queimaduras que a gente sabe que existem. Então, aconteceu uma queimadura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a fonte ali de calor, né? A fonte da queimadura. Então, se foi a chama, enfim, está próximo ao fogão, sempre afastar a pessoa e se afastar dessa fonte de calor. Depois, o que a gente tem que fazer é resfriar o local.
com água corrente, água da torneira mesmo. Higienizar o local e resfriar esse local com a água. Pode gelo, Fernanda? Compressa gelada? Não. Gelo não pode, água gelada não pode, porque a gente pode agravar ainda mais essa queimadura. Então, numa temperatura ambiente, a gente deixa a superfície queimada ali exposta na água corrente, pelo menos por uns 15 a 20 minutos, resfriando. Depois disso, se for uma queimadura assim, mais leve, de primeiro grau que a gente diz, né? Que é aquela vermelhidão, por exemplo, quando a gente se expõe muito ao sol, né? Eu sempre comparo a queimadura de primeiro grau com uma exposição mais intensa ao sol. Fica aquela vermelhidão, aquela área, né, assim, bastante hiperemiada, mas que não teve, assim, não danificou, assim, pelo menos a olho nu ali, as camadas mais externas da pele, né? Então, o que você vai fazer? Não pode também aplicar nenhum produtinho de casa, pasta de dente, óleo de cozinha, o que mais, Ângela, que as pessoas aplicam? Borra de café. Café. Não pode, isso não é eficaz, e pelo contrário, isso pode trazer outros prejuízos para a pele queimada, isso pode piorar ali, causar uma dermatite. Se a pessoa depois vai até o serviço de saúde, precisa remover aquela substância, imagina remover a pasta de dente ali Né? vai ter que fazer fricção ali no local, né, que foi acometido. Isso vai piorar aí a situação, né? Então, não aplicar nenhum desses produtos. E se é uma queimadura de primeiro grau, só com uma vermelhidão, como eu disse, depois que fez o resfriamento, 20 minutos de água corrente, aplica um creme hidratante, né? Eles recomendam muito cremes à base de aloe vera, gel de aloe vera, um creme hidratante ali na região. Isso se for uma queimadura de primeiro grau, né? Agora, se for uma queimadura de segundo grau, se já tiver desenvolvimento de bolhas, né? O que caracteriza muito uma queimadura de segundo grau, a gente já orienta a pessoa a procurar um serviço de saúde, né? Se for uma queimadura mais profunda ou queimaduras muito extensas, que às vezes sejam queimaduras de primeiro grau, mas que sejam numa superfície corporal muito extensa, a pessoa precisa procurar o serviço de saúde. Para que um profissional de saúde avalie, para que um médico avalie, a gente sabe que queimaduras mais extensas, como por exemplo, de terceiro grau, muitas vezes precisa de internação, às vezes fazer um desbridamento, retirar a necrose, enfim. É um tratamento mais específico, né? A gente orienta também a não romper bolhas em casa. Aconteceu de aparecer a bolha, é uma queimadura de segundo grau. Ainda posso romper a bolha, tiro a bolha, corto a bolha, furo a bolha? Em casa, nada disso deve ser feito. Lá no serviço de saúde, isso vai ser avaliado pelo profissional especialista. E eles vão verificar se o que vão fazer com essa bolha, qual produto vai ser orientado para aplicação tópica, se vai precisar de algum produto sistêmico, algum medicamento, enfim, o profissional médico vai fazer essa avaliação, essa recomendação, tá certo? Lembrando que quando a gente tem queimaduras mais graves, não é o caso do uso do álcool, né, Ângela? Geralmente, associada ao uso do álcool, são queimaduras de segundo grau, superficiais, segundo grau profunda, mas raramente chegam a queimaduras de terceiro grau. Sempre lembrando que banho de álcool, né? Então, lembrando que a vacina antitetânica tem que estar em dia, né? Quando a gente tem queimaduras mais graves. Isso não só no contexto de queimadura, mas para a nossa vida, né? A vacina antitetânica sempre tem que estar em dia. E também é importante, Ângela, sempre procurar o serviço de saúde quando a queimadura de qualquer extensão ou profundidade acometer áreas nobres. O que são áreas nobres? Região de face, região de pescoço, mãos, pés, vias aéreas, ou quando a gente tem queimaduras por fontes elétricas. Queimaduras elétricas não é o contexto do álcool, mas cabe a gente citar isso aqui também. Então, são áreas nobres que podem ter tido lesões mais graves, queimaduras circunferenciais, que precisam de um tratamento específico. Então, sempre precisam procurar o serviço de saúde quando a queimadura, independente de profundidade, né, ela atinja ela acometa essas áreas nobres, tá certo? Isso, Fernanda. Olha, você acredita que a gente já está estourando o nosso tempo? Faltam, acho que 2 minutos para a gente terminar. Então, eu quero estar agradecendo muito, Fernanda. Foi muito bom. A gente poderia ficar mais um tempão ainda falando um pouquinho sobre algumas coberturas, algumas possibilidades também de tratamento
mas são 30 minutinhos, né? Então, acabando. Só lembrando que amanhã nós vamos ter uma conferência online pelo Zoom, falando então com um grupo de profissionais que atuam tanto no serviço público e privado, falando da lesão por pressão em tempos de Covid. Então, convido a todos para participar dessa conferência, que acho que vai ser muito, muito boa Muito. e vai trazer muito conhecimento. E também na quinta-feira também vamos tratar de um tema muito importante, que é o suporte emocional aos profissionais nesse momento em que estamos vivendo. Então, não só os profissionais, especificamente, principalmente aos profissionais, mas para todos, né? Trabalhar com essa questão da ansiedade, da angústia, Sim. né? Então, na quinta-feira, às 19h30, vamos estar contando com a participação da psicóloga Tereza Gouveia, que é especialista em luto. Então, ela vai trabalhar com a gente um pouquinho falando dessas questões. E amanhã, então, nos encontramos então na conferência que acontece às 19, das 19 às 21. Acho que vai ser uma super aula para todo mundo. E, Uhum. enfim, acho que é isso. Pelo Uhum. meu relógio, está dando 8 horas e nós entramos exatamente às 7h30. Uhum. Se alguém tem alguma pergunta aqui que queira fazer rapidinho, enquanto não acaba, Ô, Ângela, e só lembrando, fica gravada a live, né? vou gravar e fica 24 horas no ar, mas acho que não sei se a gente consegue salvar por mais tempo, acho que sim. Mas 24 horas vai estar aqui no Instagram da Sobeste, tá bom? No Gente, caso, alguém queira assistir, né? Ou tenha sim, perdido o início, dá para voltar lá e exatamente. Ah, tem alguém que perguntou da sulfadiazina de prata. A conferência pelo Zoom amanhã. Dá para entrar pelo Facebook. Ela vai ser pelo Zoom, mas vai ter acesso pelo Facebook, tá? A conferência de amanhã. Instagram da Fernanda. Tem várias, tem várias Clorexidina coisas e aqui. álcool gel provoca danos às mãos dos profissionais. Sim. Já foi comentado Na live só sobre. da sulfadiazina, né, Ângela? Existe recomendação, ela ainda é utilizada, sim. Isso aí é um assunto, é tratamento de queimadura, seria assunto assim para talvez um outro Uma momento. outra, né? Mas existe sim recomendação, mas claro que precisa ser avaliada, a queimadura tem que ser avaliada por um profissional, né? E a indicação ou não do produto, isso vai ser feita pelo profissional, tá certo? E meu Instagram é fernanda.mateus.queiroz. Acho que alguém perguntou. Não nos cortaram, hein? Por quê? Corta automaticamente? É isso, né? Corta, né? Minutos, né? Deixa eu pôr aqui o meu. Vou pôr o meu e-mail aqui, que eu acho que pediram. Pode, Ângela? Posso? Pode, pode. A gente está tentando ver se consegue deixar no YouTube, gente. Ah, estão falando que o corte é em 1 hora. Eu achei que era 30 minutos. Então dá para a gente falar mais um pouquinho. Sim, estou à disposição. Que mais, Ângela, assim, que a gente Então tá pode falando. falar? Acho que Ó, tá confundindo o Zoom com o Instagram, porque o Zoom é 30 minutos, o Zoom gratuito, então eu estou fazendo confusão aqui com o tempo. Então, Fernanda, conta um pouquinho pra gente. Por exemplo, uma queimadura de primeiro grau, o você falou da hidratação, né? De se hidratar o sim. local, né? E numa queimadura de segundo grau, qual seria, por exemplo, uma cobertura indicada, que é o que mais vai acontecer numa queimadura não tão grave, né? Em Sim. casa?
que a gente poderia estar colocando para dar continuidade ao tratamento? Entendi. Bom, a queimadura de segundo grau, Ângela, ela tem a queimadura de segundo grau superficial e profundo, né? Ela é bem caracterizada pela bolha, presença da bolha, e às vezes é difícil distinguir aí de segundo grau, a superficial e a profunda. O que geralmente distingue, né, assim, que a gente vê na literatura e na prática também tem se utilizado, é o fundo ali da bolha, né? O que a gente observa ali no fundinho. Geralmente, a queimadura de segundo grau superficial, a bolha ela tem uma base assim mais rósea, mais úmida. Então, essa é geralmente a característica dela. E tem dor, uma dor bem intensa, porque ela é superficial, tá bem na área onde a gente tem as terminações nervosas, que é a derme, né? Então, a queimadura de segundo grau, ela atinge as duas camadas mais superiores da pele, né? Que é a epiderme e a derme. Na profunda, a gente tem também presença de bolhas, isso pode acontecer, só que a gente observa que a base dessa bolha ela é de coloração meio esbranquiçada, mais seca, e a dor ela pode estar inexistente ou mais amenizada, uma dor menos intensa, né? Nesse tipo de queimadura. Então, o que se recomenda no contexto domiciliar, caso isso aconteça, a pessoa, primeiramente, faça o resfriamento, faça a higienização com água e sabão ali da região. Então, a, a medida inicial, ela não muda, né? A orientação inicial não muda. Primeiro, fazer a higienização e o resfriamento da região acometida, né, com água corrente, aproximadamente 20 minutos ali, deixando a água corrente cair, tá certo? Se a gente tem já danos a essas camadas da pele, então eu vi que teve remoção dessas camadas de pele, o que a gente tem que fazer também de importante, Ângela? Já tinha me esquecido. Independente se for primeiro ou segundo grau, se for região que tenha vestimenta, roupa, anéis, adornos, piercing, pulseira, relógio, enfim. Sempre remover esses adornos o máximo, com o máximo de precocidade possível. Por quê? Mesmo na queimadura de primeiro grau. Oi? Vai evitar. Exatamente, vai emaciar, vai inchar. E aí, para eu conseguir remover essa aliança, esse anel, essa pulseira, depois vai ficar mais difícil, né? Então, sempre retirar esses adornos assim o mais precocemente possível. E aí, se eu observei que danificou ali as camadas da pele, que eu tive já uma perda de integridade ali total, parcial, o que a gente orienta as pessoas a fazerem? Não apliquem nenhum desses produtos, que volto a dizer, né? Produtos caseiros, pasta de dente, enfim. A gente precisa cobrir essa região, porque formou uma ferida, não é mesmo, Ângela? Sim. Então, cubra isso com um pano, um tecido de algodão que esteja limpinho, né? Por conta da infecção, a gente sabe que queimaduras mais profundas, elas, assim, quase que inevitavelmente vão ter uma colonização ali, podem se infectar, e aí é um problema, já tem que usar antibiótico, antimicrobianos tópicos, enfim. Então, sempre cobrir ali a região da ferida com um paninho úmido, um paninho limpo que esteja em casa disponível, tá certo? Se tiver uma gaze em casa, ótimo, excelente, né? Mas a gente geralmente não tem isso no contexto domiciliar. Com relação ao cuidado depois dentro da instituição de saúde, aí varia muito, né, Ângela, com relação à orientação de produtos tópicos. Varia como vai estar o aspecto dessa queimadura em si. Aí o profissional vai avaliar para ver se tem bolha, se não tem bolha, se essa bolha está estável, quanto tempo tem de queimaduras. Tem alguns guidelines que recomendam até a questão da gestão de bolhas com relação ao tempo que a pessoa chegou no serviço de saúde. Se ela chegou com até 1 hora do ocorrido, eles acabam perfurando a bolha com uma agulha fininha para drenar aquele líquido que pode provocar reações inflamatórias, persistir a inflamação ali dentro da bolha, né? O líquido, o conteúdo da bolha. Mas assim, não quero dizer que isso tem que ser feito, né? A bolha tem que ser rompida, a bolha tem que ser perfurada, tem que ser drenado ou não tem que ser drenado. Isso depende, não existe uma regra, não é mesmo, Ângela? Não tem uma regra com relação a essa questão de romper bolhas, não romper bolhas, enfim. As coberturas. Acho que é isso importante, né? Que o profissional avalie para poder, de fato, fazer a indicação se vai romper ou não, né? E aí, Exatamente. avalie todas
outras condições de tempo, de aspecto, né? Então, não dá para fechar essa questão agora, né? Sim. E aí, com relação às coberturas, que foi o que você me perguntou, né? Não para o contexto domiciliar, aí para o contexto de serviço de saúde. A gente tem disponíveis, dependendo de como esteja ali o aspecto, se não está com bolha ou se a bolha já foi rompida, a gente tem, por exemplo, os hidrogéis, que são bastante utilizados em forma de placas, né? Eles provocam até uma sensação mais refrescante ali no local para o paciente. Então, os hidrogéis são bastante utilizados. Hoje em dia, a gente tem as coberturas com silicone, que tem uma boa indicação também. Os hidratantes, os produtos com hidratante, os óleos com ácidos graxos essenciais. E aí, tudo vai depender, né? Fê? Oi? Produtos aderentes, né? Desculpa. Não aderentes. Exatamente. Produtos não aderentes. A gente tem os raions, as gases, existem as gases específicas de queimados, né? Que são utilizadas em centros de queimados. Então, nunca utilizar a gase, por exemplo, seca, a gase diretamente sobre a área queimada. A gente sabe que isso vai aderir, isso vai prejudicar a evolução da ferida, né? Então, fazer curativo é bem complicado, né? Exatamente. Então, sempre utilizar esses raions, né? Essas malhas que são impregnadas com produtos que evitem a aderência ali no leito da ferida, né? Rayon, exatamente, uma colega colocou. O rayon, mas também não o rayon seco. O rayon é sempre umidificado ali com alguma substância, oleosa, enfim, né? Então, o contexto de cobertura é um capítulo enorme, né, Ângela, no tratamento de queimaduras. Então, se tem infecção presente ou não, existem as coberturas com antimicrobianos, com antissépticos, que são bastante utilizadas no contexto das queimaduras, as coberturas que podem ficar sobre o leito da ferida por bastante dias, né? Isso é bastante interessante para evitar a manipulação ali do local daquela lesão. Então, se a gente usa, por exemplo, a sulfadiazina de prata, né, ali em forma de creme, enfim, a gente sabe que tem que ter uma troca mais frequente desse curativo, dessa cobertura, o que pode provocar dores, né, para o paciente nas trocas dos curativos. Então, existem coberturas que a gente pode deixar por mais tempo ali na região, né, coberturas muito efetivas, coberturas com prata, por exemplo, né, com HMB. E aí acho que foge um pouquinho aqui, né? A gente está falando de uma coisa mais específica ali do ambiente de saúde. Então, é uma gama enorme de coberturas que a gente pode utilizar para o tratamento de queimaduras. Fernanda, teve uma pergunta anterior que a gente não acabou não respondendo, que dizia a respeito a quando existe o quê? A aderência de algum quando queima, por exemplo, com um plástico que gruda na pele ou a pessoa está com uma blusa sintética e aquilo gruda, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar, tem que cortar só e manter aquilo ali até o profissional de saúde poder atuar, a gente chegar na instituição. O que você recomenda? Boa pergunta, Ângela. Então, a recomendação nesses casos é que se a queimadura acontece, por exemplo, em membros, em tronco, que a gente tenha, por exemplo, roupas ali presentes, a gente precisa remover essa roupa, tá certo? Então, seja uma blusa, uma calça, enfim, isso precisa ser removido. Caso isso tenha uma aderência ali no local da queimadura, esteja ali, né, entre aspas, grudado ali na região que foi queimada, na superfície corporal que foi acometida, a pessoa não pode forçar a remoção disso, dessa vestimenta, seja qual for o produto que esteja ali aderido. Então, isso não pode ser forçado. Você vai fazer o resfriamento do local na água corrente com aquilo que tiver ali grudado junto. Não force a remoção. Quando chegar no serviço de saúde, ele vai ser avaliado, a equipe de saúde vai ver o que fazer. Se precisar fazer um desbridamento ali local, um desbridamento precoce, isso vai ser realizado. O que não pode ser feito ali no contexto da domiciliar, digamos assim, ou seja onde for que essa queimadura aconteça, é a gente forçar a remoção disso, tá certo? Então, isso não pode acontecer. Então, sempre resfrie, proteja com um pano, né? Um pano ali limpo e vá para o serviço de saúde, que lá eles vão ver o que... Com certeza isso vai ser removido no serviço de saúde, né, Ângela? Mas de maneira adequada, com técnica, analgesia adequada, com técnica adequada,
Então, que isso não seja feito no domicílio, caso esteja ali aderido. Mas se for uma fonte de calor, algo que esteja ali, que a gente consiga remover facilmente, isso deve ser realizado, como eu disse para vocês anteriormente, né? Não só roupa, qualquer produto que esteja ali por cima, adornos, anéis, enfim, né? O que for. Muito bom. E tem muitas perguntas sobre a sulfadiazina de prata, tempo, enfim. Eu acho que talvez o foco não seja bem esse, né? Mas se você quiser comentar alguma coisa a respeito. Bom, quando a gente pensou nessa live, né, Ângela, eu até fiquei um pouquinho confusa porque a gente pensou qual será nosso público-alvo. A população em geral, né, que para a qual a gente tem que levar as informações com relação à prevenção e uso do álcool, uso seguro do álcool, ou os profissionais, nossos colegas estomaterapeutas, nossos colegas enfermeiros, profissionais da saúde que assistiriam à live, né? Então, assim, eu confesso que eu fiquei até um pouquinho assim, meio que perdida, né? Vou falar de um conteúdo, vou abordar de uma maneira que eu atinja qual público-alvo, né? E a gente está vendo que tem bastante colegas que têm dúvidas técnicas mesmo, assim, com relação ao tratamento, né? Que foge até da nossa live, mas eu acho que eu vou colocar aqui até onde eu sei, né? Assim, o que a gente tem observado aí com relação ao uso de alguns produtos, como a sulfadiazina de prata mesmo, né? Então, a gente sabe que a sulfadiazina de prata, né, em forma de creme, ela é super eficaz, utilizada no contexto das queimaduras, mas a gente sabe que ela tem uma meia-vida ali relativamente curta, não é isso, Ângela? Então, se a gente utiliza a sulfadiazina de prata, o curativo ele tem que ser trocado a cada 8 horas, em média. Porque a gente sabe que ela tem uma meia-vida muito curta. Então, se eu deixar esse produto ali por mais que 8 horas ali na lesão, ele não vai ter mais efeito de liberação de prata, pelo contrário, né? Pode ficar ali aquela mistura, e se eu tenho ali uma infecção, isso piorar até a situação. E a gente sabe que as queimaduras, elas, principalmente quando elas vão até o 2º grau superficial, digamos, elas doem muito, né? O paciente tem uma queixa grande de dor. Então, a troca dos curativos é um momento muito traumatizante para essa pessoa, né? Então, ter que remover aquela cobertura, fazer a limpeza ali do local, da ferida e aplicar a cobertura novamente, isso às vezes tem que ser associado ao uso de um analgésico prescrito pelo médico. Então, assim, o uso da sulfadiazina de prata, ele tem que ser bastante criterioso, a gente sempre pensar nesse contexto, né? Além da algia, a colega colocou, realmente é o que a gente comentou, né? A dor na troca do curativo. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de você indicar um produto ali para o tratamento dessa lesão, né? Então, assim, eu acho que são situações que precisam ser avaliadas. Volto a dizer, né? Aqui não tem como a gente dizer é bem indicado ou não é bem indicado. Tudo depende da avaliação do profissional com relação à lesão, com relação ao aspecto da lesão, se a lesão tem necrose ou se não tem necrose, como que está o exudato, como que está o aspecto do leito da lesão, o aspecto da pele ao redor da lesão. Então, são várias considerações que a gente tem que levar aí. Qual é o grau da queimadura, se é uma queimadura de 1º grau, de 2º grau. Então, tudo isso vai interferir, né, nessa questão da indicação do produto. Então, assim, as considerações principais com relação à sulfa, né, que a gente vê até as discussões nos guidelines, nos congressos que a gente acompanha, né, Ângela, com relação ao tratamento de queimaduras, é isso. Mas ela tem sido, sim, ainda é um produto bastante utilizado. E é eficaz, sim, né? Sim, sim. A gente tem que conseguir ponderar todas essas questões, né, que envolvem o tratamento e fazer realmente verificar esse custo-benefício aí, né, do que realmente a gente consegue adequar na nossa instituição. Com Mas certeza. hoje nós temos uma gama imensa de produtos, né, que nos ajudam a tratar dessas pessoas queimadas, né? Mas tudo vai depender, né, da condição, do local onde eu estou atendendo, da condição do paciente, das características daquela lesão.
Então, são muitos aspectos a serem considerados, né? Isso de uma Sim, forma geral, né? Falar em tratamento de ferida é, é muito amplo, né? E a gente sabe que em muitos centros, né, como a Coisa está falando, que a gente tem a sulfadiazina de prata. sim, Então, não é para a gente descartar essa opção, né, Fernanda? Mas saber usar, né? Saber que vai ter que trocar mais vezes, que isso vai dar dor para o paciente, isso vai gerar o estresse no paciente, né? Então, são muitas as questões que estão envolvidas aí, né? Mas exatamente. E é também, Ângela, amplo, né? acho que o que a gente tem que levar muito em consideração, que você colocou muito bem, é a questão do custo-benefício, né? É claro que é o único produto que a gente tem disponível, né, em diversos centros, não é? E a gente tem que pensar também que hoje em dia, como você disse, existe uma gama grande de produtos para tratamento de feridas. E às vezes a pessoa olha e fala, poxa, mas esse curativo aí, esse produto custa muito caro, é um custo muito alto. Mas às vezes é uma cobertura que a gente pode colocar ali sobre a ferida e ela fica por até 7 dias. A gente reduz a questão das trocas e manipulação do leito da ferida, né? E a gente vê uma eficácia muito boa após 7 dias. Oi? A dor, o estresse, né, do paciente. Exatamente. Tempo de troca de curativos, tempo de enfermagem para isso, né? Então, assim, quando a gente fala no contexto de custo-benefício, são diversos fatores, diversas coisas que devem ser colocadas aí na ponta do lápis para a gente dizer é mais caro, não é mais caro, né? É mais eficaz ou não. Então, isso precisa ser considerado também, né? Com certeza. Esse assunto é muito extenso. Sim, muito extenso e que envolve muitos outros conceitos também, né, Fernanda? Que assim não era o objetivo da live, né? Até porque a gente teria que abordar muitos outros conceitos importantes do tratamento de feridas, né? É, Então, acho que a gente conseguiu fazer, abordar de uma maneira geral o que queria, que é a prevenção das queimaduras pelo uso inadequado do álcool, né? Ou por um acidente causado pelo álcool agora neste momento, né? Então, falando que merece uma live, uma outra live só sobre queimaduras e a gente vai pensar sim. Vamos ver aí no nosso cronograma das nossas lives aí se a gente consegue colocar esse tema novamente, né? E mais uma vez te agradecer, Fernanda, pela oportunidade, por estar compartilhando com a gente o seu conhecimento e desejar que todos nós passemos essa fase aí agora com saúde, com tranquilidade, conseguindo vencer os desafios diários, porque também não é fácil a gente estar dentro de casa, fazendo uma série de coisas que a gente não estava acostumado a fazer, tendo que dar aula online, tendo que fazer reuniões online e fora todo o trabalho que a gente tem, inclusive, né, fazer a desinfecção dos produtos quando a gente vai ao supermercado, que é o nosso passeio, né? exatamente. Nosso passeio ocasional. Usem a solução diluída da água sanitária. Não esqueçam da dica, acho que é uma dica muito valiosa, muito importante, para não ter desespero, para buscar álcool líquido 70% para ter em casa, não é? Exatamente, exatamente. E então, mais uma vez, reforçando, amanhã nós teremos então a conferência sobre lesão por pressão em tempos de Covid e que a gente vai contar com vários profissionais que estão altamente qualificados e vão compartilhar a experiência deles nesse momento, né, dentro das UTIs, como é que eles estão fazendo para que a gente diminua ou não tenha nenhuma lesão por pressão nas instituições nesses pacientes.
E na quinta-feira, mais um tema bacana, 19h30, que é a questão do apoio emocional aos profissionais e à comunidade em geral nesse momento tão difícil, onde a gente tem enfrentado perdas importantes, a gente tem tido muito medo, muita ansiedade. Então, vamos contar com a presença de um profissional especializado na área para que a gente possa também nos apoiarmos, né? Eu acho que é um momento que precisamos estar juntos, né? E darmos as mãos aí para que a gente possa seguir bem e conseguir vencer essa fase. Em breve estaremos pertinho um do outro. Com Muito certeza. e a gente se vê amanhã e na quinta-feira. Eu que agradeço, Ângela, pelo convite, viu? Queria agradecer muito você, a Sônia, a Adriane. Foi muito bom estar aqui com vocês, minha primeira live. Não reparem o amadorismo. Maravilhosa, como Mas sempre. foi muito bom. Obrigada, viu, Ângela? Imagina, obrigada a você. Beijo, um Tchau, beijo gente. para todo mundo. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau.